Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha da nossa amada língua portuguesa, destinada aos 7º anos. E hoje a gente vai abrir nossa apostila lá na página 28. Iniciaremos então o nosso segundo capítulo da apostila do volume 3. E a gente vai falar de um assunto muito legal e muito importante na nossa vida, que é presente na nossa vida, e agora que vocês estão crescendo cada vez mais. Informações da vida pública, o edital, o gênero edital. O que é esse gênero, né? O que ele trata? Como é que eu sei as características? Como é que eu identifico, né, o gênero edital? Então, olha só. Presente em muitas instituições, o edital é um texto que regulamenta questões e procedimentos de interesse público, em virtude da importância das informações que constam no texto publicado em edital. É necessário entender como esse gênero se organiza. Beleza, então para que serve um edital, né? Um bom exemplo é o edital de concursos públicos. Vocês sabem, né, que os professores de vocês, eles passam por uma prova, né, para que eles possam estar na sala de aula. Essa prova vai avaliar se o professor ele tem conhecimentos técnicos profissionais, se ele conhece a legislação, se ele está apto realmente para entrar em sala de aula. Então, é diferente de uma entrevista, né, onde o chefe decide se o funcionário é apto ou não. Nesse caso, o funcionário ele tem de provar que está apto àquele cargo. E aí, para que isso aconteça, o primeiro passo é que se lance um edital. E aí, nesse edital, eu tenho todas as informações importantes a respeito daquele cargo, importantes a respeito daquela prova, a data da prova, por exemplo, os conteúdos, tudo isso eu encontro no edital, o horário, né? O que eu preciso estudar, tudo isso tá lá no edital. E algo também que é algo que acontece no Enem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem. O que é o Enem, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui no edital do Enem. Então, olha aqui algumas questões para a gente pensar. Você tem o hábito de ler documentos oficiais? E as pessoas que você conhece? Em sua opinião, qual é a importância de um edital? E que tipos de edital você conhece? Então, pense aí a respeito, pois na nossa aula do MIT a gente vai discutir isso também, certo? Olha só, virando a página, eu tenho os objetivos, então, desse capítulo. Identificar e avaliar recursos linguísticos e estruturais na construção do gênero edital. Reconhecer as características dos pronomes e sua utilização. Gramática. Empregar processos de coesão referencial e sequencial na construção de um texto. Então, agora eu vou aprender. Utilizar os pronomes, né? Que pronome eu utilizo se o meu referente está antes, se eu já citei aquele substantivo? Que pronome que eu uso se eu ainda não citei aquele substantivo? Tudo isso a gente vai estudar nesse capítulo. Vamos produzir um edital e participar de uma conversa guiada. Esse capítulo eu achei muito interessante, eu gostei muito. Acho que no ano inteiro, né, na nossa apostila do 7º, esse foi o que mais me chamou a atenção. Acho que ele é o meu favorito. Por quê? Agora que vocês estão já quase lá, né, no ensino médio, a gente já pode conhecer o Enem, a gente já pode entender como ele funciona, já ir se preparando, já ir pensando no Enem, né, estudando com mais seriedade. Então, eu já sei que existem portas abertas, né, lá no meu futuro. Já vou pensando nisso, já vou entendendo algumas coisas, como é que funciona o Enem, como é que funciona o edital do Enem. Então, vamos lá. O que é o edital? Edital é uma ordem oficial ou um aviso dirigido ao público em geral, e por isso tem ampla divulgação nos meios de comunicação. Um dos editais mais importantes da vida escolar é o do Enem. Conheça um pouco melhor essa forma de avaliação antes de ler o edital propriamente dito. Muito bem. Então, ele tem que ser aberto ao público. Todas as pessoas devem ter acesso ao edital, né? Então, aquelas que estão aptas, que são adequadas, que se interessam, podem se inscrever para determinada prova. Pode ir mandando mensagem. Veja só. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, avalia o desempenho do estudante e colabora para acesso à educação superior, SISU, ProUni, instituições portuguesas,
né? O SISU é um sistema de seleção unificada, pertencente às universidades públicas. Então, as universidades públicas, né, as federais, elas selecionam alunos somente com a nota do Enem. Elas vão abrir ali no seu processo seletivo essa oportunidade, esse tópico, a inscrição a partir da nota do Enem, com a nota do Enem. Tem algumas universidades que utilizam, por exemplo, uma parte da nota do Enem, ou somente a redação do Enem, né? É um sistema de ingresso. ProUni, esse eu tinha, quando eu estudei, eu me inscrevi para o ProUni, e aí, atingindo aquela nota, você consegue uma bolsa, né? Você não precisa pagar pela sua universidade. Se você vai cursar a sua universidade numa instituição que é privada, né? Onde você tenha de pagar para estudar. Então, você consegue uma bolsa, olha só que legal. E instituições portuguesas, isso não tinha na minha época. Tem instituições lá em Portugal, depois vocês podem jogar no Google aí e puxar uma listinha. Instituições lá de Portugal que aceitam a nota do Enem aqui no Brasil, para que os alunos se inscrevam e possam estudar em Portugal. Olha só que bacana isso. Pensar num diploma internacional numa universidade portuguesa, imagina só que legal. Então, pensem nisso, já vão focando, já vão levando o estudo com mais seriedade. Acesso a financiamento e apoio estudantil, o FIES e o ProUni. ProUni a Pro já explicou. O FIES é uma maneira de estudar sem ter de pagar durante o curso. Aí você paga depois, né? Depois que você está formado, aí você devolve para o governo aquele dinheiro. Você vai pagando as prestações do teu curso, né? Depois que você já estiver formado, já estiver trabalhando. Então, aí também uma possibilidade. Tudo para facilitar o acesso e a permanência no ensino superior. Autoavaliação, isso é bacana. O estudante faz ali o Enem e vê como é que ele foi, como é que ele tá, né? O que eu aprendi durante todo o ensino médio? O que eu sei? O que eu não sei que eu preciso melhorar, que eu preciso rever? Desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais também é usado para isso, né? A média nacional dos estudantes no Enem, o que eles vão melhorar, em que áreas específicas? Em linguagens? Em matemática? Como é que tá? Qual é a média nacional? E aqui, para que serve o Enem? Com suas notas individuais no Enem, você pode, por exemplo, inscrever-se em programas de acesso à educação superior, programas de bolsa de estudo ou de financiamento estudantil, entre outros programas do Ministério da Educação. O exame também pode ser uma referência para a autoavaliação do estudante. Então, tá, como eu estava falando. E aqui o edital, para não vai fazer toda a leitura para o nosso vídeo não ficar extremamente extenso, né? Mas isso aqui vocês podem ler, devem, né? Precisam fazer a leitura. A página 30 até a página 32. Então, aqui eu tenho organizado por tópicos, né? Nossos subtítulos. E aí eu tenho os prazos, as datas, como ele vai funcionar, quais são as obrigações ali do participante. Tem todas as orientações lá para o dia da prova. Beleza? E aí, lá na página 33, eu tenho questões de interpretação textual. Qual é o objetivo desse edital? Né? A primeira. Depois, de acordo com o texto lido, quais são as vantagens de se realizar o Exame Nacional do Ensino Médio Enem? Que tem mais de uma correta, vocês vão marcar. Quais são elas? De acordo com o texto. Se for necessário, leia um texto 2 vezes, 3 vezes. Interpretação textual é isso que a Pro sempre fala. Eu leio uma vez só. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, eu não consigo compreender todas as informações daquele texto. Aí, se eu leio a segunda, eu já faço outra leitura, eu já encontro novas informações. Se eu leio a terceira, então, melhor ainda. Aí quer dizer que eu compreendi aquele texto, que eu posso ir para as questões de interpretação. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu leio uma vez, aí eu leio as perguntas. Leio todas as perguntas. Depois eu volto e leio uma segunda vez. Aí eu já vou focando nas perguntas. Ah, isso aqui eu tenho que responder. Aí eu já vou achando a minha resposta. E se for preciso, leio a terceira vez, né? Isso aí. Então, uma dica. Aí, número 3. Relacione trechos do primeiro parágrafo do texto aos tipos de informação a que eles se referem. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão voltar lá no texto e vão olhar. Tá, letra A.
o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O que esse cara faz? Quem que ele é? O que ele fez? Vou achar lá no edital. Aí vou descobrir. Nas suas atribuições, ele torna pública a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá. Então, esse cara aqui é o responsável. Ele que tornou público o edital. Aí eu vou achar aqui embaixo qual é o espaço onde eu vou marcar a letra A. Qual das alternativas? Pois a letra B, C e D. Beleza, galerinha? Aí, 4. Quantos tópicos foram apresentados nesse trecho do edital de Enem? Quais são eles, os tópicos, né? Eu tenho eles lá numeradinhos. Eu tenho o 1, né? 1, aí 1.1, 1.2. Então, 1 é o primeiro tópico. Depois eu tenho os subtópicos ali. Aí eu tenho 2. Meu segundo tópico. Aí, cadê o terceiro e o quarto? E vou dizer quais são. Aí vou responder, por que os editais são organizados em tópicos? Qual é o objetivo? Para facilitar nossa compreensão, né? Para dar uma melhor organização. Na questão hierárquica também, as informações mais importantes vêm antes, na grande maioria das vezes. 5. Assinale as alternativas que contêm elementos pertencentes ao cronograma do Enem 2019 conforme o item 1.2. Então não é conforme o texto todo. O que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá no item 1.2. Achei. Olha lá, primeiro quadradinho. E aí eu vou responder. Quais são? Eu vou assinalar aqui, eu vou marcar. Aquelas que constam lá naquele item, eu vou marcar aqui. Beleza, amores? Virei a página 34. Considerando o trecho a seguir, responda as questões propostas, as quais se referem à organização de um edital. Então, eu tenho aqui um trecho do edital e eu tenho que responder, né? O item apresentado está hierarquicamente, diretamente relacionado aqui, item do edital. Então, vou voltar no edital, ver o que vem antes ou depois desse item que está relacionado a ele, que tem uma informação semelhante. Vou escrever ali. B. Esse item, por sua vez, está hierarquicamente diretamente relacionado a que item do edital, a qual tópico ele pertence. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual é o item e vou ver a que tópico pertence esse item. O que são os tópicos? Que são em caixa alta, as informações ali, o subtítulo, as informações que onde eu vou encontrar todos os tópicos. Vou anotar qual é. Aí na 7. Qual é a função da numeração em um edital? Em sua opinião, essa divisão numérica facilita ou dificulta a leitura do texto? Muito fácil essa, né? Aí eu vou para 8. A 8 me pede para fazer um pequeno resumo. Releia os tópicos a seguir, extraídos do edital do Enem 2019 e escreva um resumo sobre cada um deles. Vou ler o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e aqui com as minhas palavras eu vou escrever até o quarto. Resumir as ideias principais. Do que o quarto lá está falando? A estrutura do exame fala de quê? As obrigações do participante. Quais são as principais, né? Obrigações do participante. Vou escrever ali um resuminho. E aí o exercício 9, galera, é muito bacana porque, com base no texto lido, assinale as características do gênero edital. Tem mais de uma para marcar aqui. E aqui o que eu recomendo que vocês façam? Peguem um dicionário ou usem o dicionário informal que vocês encontram no Google, que é super rápido e confiável. E joguem as palavras lá. Pesquisem, procurem no dicionário. Tenham isso por hábito. Não sei o que é essa palavra, eu vou procurar no dicionário. Aí eu já sei. Por exemplo, aqui reflexivo. O que é algo reflexivo? O que é prolixidade? Jogo lá no dicionário e descubro. Aí eu já vou saber. Tem prolixidade no meu texto ou não tem? A transmissão do mínimo de informações com o máximo de palavras. Eu vou ver, eu vou saber se eu marco essa ou não marco. Tranquilo? 10. Reúnam-se em grupos e pensem em uma atividade interessante a ser realizada na escola. Vocês podem fazer individualmente ou chamar o coleguinha no WhatsApp e trocar uns áudios. A intenção é que, com base nos conhecimentos adquiridos sobre o gênero em estudo, vocês elaborem um edital para essa atividade. As questões a seguir poderão guiar essa produção. Agora, mãos à obra.
Em que atividade vocês pensaram? Em que data e espaço da escola ela será realizada? Quais são as regras essenciais para a realização dessa atividade? Então, quando eu era do Grêmio Estudantil lá na minha escola, quando eu estava no ensino médio, lá no primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente inventou a gincana do GC, gincana do Grêmio Estudantil. Aí nós coletamos prêmio, arrecadamos, fizemos uma rifa, né, para arrecadar dinheiro. Aí abrimos o edital de inscrição. Então, aí o que constava naquele edital? A data, né? Quando ia acontecer, onde ia ser no ginásio da escola, doutora Arabi Augusto Narco, horário tal, destinado a quem? Quem que pode participar? Todas as turmas? Só as equipes? Um time por turma? Aí a gente faz o seguinte, a gente colocou um item no edital, vocês podem juntar os 3 sétimos. Vocês podem fazer um time de futebol para os 3 sétimos. Aí a inscrição, né? Aí tinha o anexo do edital, que era o folhetinho lá com a inscrição. E os prêmios, as regras, tudo isso tinha lá no nosso edital. E aí vocês vão criar um edital. Não precisa ser uma gincana, né? Só para usar como exemplo. Como exemplo, eita! Mas vocês vão pensar, vou fazer um acampamento. Acampamento Farroupilha a gente fez também uma vez. Né? Aqui vocês podem fazer o acampamento açoriano. E aí a competição exige que cada equipe apresente um prato açoriano na escola. Olha, isso a gente podia fazer, né? Fazer um texto. Cada equipe vai elaborar um texto apresentando aquele prato, a origem histórica daquele prato, e vai cozinhar aquele prato. A gente passava o dia na escola lá no meu tempo. A gente pode passar um dia, uma tarde na escola. E aí montava uma equipe de jurados que provava todos os pratos, passava ali de equipe em equipe aprovando. Imagina só que legal lá o tio ir lá pescar o peixe, a gente preparar o peixe, apresentar pros jurados. Ia ser legal. E aí como é que eu faço um edital para fazer essa atividade? Então pensem aí. E após responderem as perguntas, redigam o edital, lembrando-se de contemplar as características principais desse gênero. Insiram um título que especifique o edital, escrevam um cabeçalho contendo informações sobre a atividade a ser realizada, mencionem a data e o local de realização da atividade e elaborem os termos para a realização da atividade, a fim de que todos tenham as mesmas condições para executá-los. Isso é muito importante. Todos têm que ter as mesmas condições, né? Um aluno, um colega que é cadeirante, ele vai ter acesso nesse dia? Como é que ele pode se inscrever se ele quiser, né? Então, pensando na inclusão, isso é muito importante. O Enem, né? O Enem, ele tem lá dentro do seu edital vários anexos. A pessoa que é transexual, que quer ser tratada pelo seu nome social, ela pode, né? Ela pode fazer uma solicitação. As pessoas que são cadeirantes, as pessoas que necessitam de acompanhamento, né? A pessoa que é cega, por exemplo, ela tem que ter condições de acesso lá no dia da prova, ela tem que conseguir fazer aquela prova, né? Então, tudo isso é observado nos editais. Tem uma parte que é destinada às pessoas com deficiência, né? Vagas destinadas às pessoas com deficiências, isso é inclusão, isso é necessário. Assim como o sistema de cotas que é necessário no Brasil, que é um país que tem uma dívida histórica muito grande. Então, todas são maneiras de inclusão. Aí eu tenho no edital, né? Inscrições do sistema de cotas, eu tenho lá no edital. E aí eu me inscrevo a partir do sistema de cotas, né? Se eu preciso do sistema. Então, observem isso. Pensem nisso. O edital precisa ser inclusivo, sempre inclusivo. Nunca excludente, nunca pensado só num determinado grupo. Ele tem que incorporar todo o meu ambiente escolar, todos os meus colegas. Combinado, amores? Então, vamos até a página 36. Elaborem o textinho. Muito importante a leitura. Sem a leitura, vocês não conseguem fazer esses exercícios. Ai, ai, ai. Então, leiam lá e nos vemos na nossa aulinha no Meet. Quem não participar, me chama no WhatsApp, eu sou disponível sempre. Tá bem? Bons estudos!